Senhor José, consegue me ouvir? Judita Cássio, já consigo ouvir, ok. Muito obrigada, obrigada mesmo. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Muito boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos a esta aula, que é uma aula de muito interesse para a nossa sociedade angolana. Hoje começo a falar de um tema muito interessante para todos aqueles que estão interessados em empreender. Como é que nós devemos entender o que realmente sabota o crescimento da nossa empresa? Este tema diz alguma coisa para vocês? Já vamos poder falar muito, mas muito mesmo sobre esse tema. Gostava de fazer uma apresentação breve de quem é Antônia Pungo. Provavelmente algumas pessoas aqui presentes já me conhecem. Eu sou a Antônia Pungo, sou gestora de capital humano. Neste momento estou aqui para partilhar informações inerentes a Pungo Soluções Empresariais. A Pungo Soluções Empresariais, que é a PSE, é um produto, é um serviço que foi criado, idealizado e desenhado especificamente para o público angolano. Olhando para aquilo que é a nossa realidade, dos nossos empresários, dos nossos CEOs, dos nossos empreendedores, então houve um interesse em auxiliar, em ajudar os nossos donos das empresas no sentido de poder então obterem soluções para as suas empresas. O capítulo de hoje nós vamos falar a realidade das empresas angolanas. Sabemos que é tão desafiador empreender em Angola e que eu sou prova viva disto. Hoje consigo manter-me em pé, a minha empresa estar a funcionar como tal, porque houve vários momentos bons e momentos não muito bons que me tornaram essa pessoa resiliente. Então, por isso é que estou aqui hoje, para poder partilhar a minha experiência com vocês, no sentido de poderem também manterem as vossas empresas firmes e, claro, obter resultados que de certeza todos nós queremos e esperamos. O cenário atual do empreendedorismo em Angola, tenho quase a certeza, se nós olharmos para este desenho, vamos poder pensar um pouco para quem realmente é empreendedor. Sabemos que empreender cá em Angola, acima de tudo, em Luanda, não é mesmo fácil. Então, quando cada um de nós observar esta imagem, vai poder então vai poder ter uma noção, melhor dito, daquilo que é o cenário atual do empreendedorismo em Angola. Essa imagem nos mostra que todo empreendedor passa por momentos de incerteza. Muita coisa passa na cabeça ao mesmo tempo, vontade de desistir, vontade de continuar, procurar auxílio, por vezes até de pessoas que nem sequer tiveram resultados. O que nós mais queremos é partilhar o nosso desejo, a nossa ideia com alguém, seja com quem for. No início, isso acontece muito. É bem verdade que depois a coisa torna-se diferente, com mais maturidade, mas isso vamos falar lá para frente. Então, qual é o verdadeiro cenário ou o atual cenário do empreendedorismo em Angola? Qual é? Sabemos que nos últimos anos, Angola viveu uma exposição no número de empreendedores muito elevados. A maioria das pessoas
pensam e acham que empreender é uma mera vontade, um mero desejo apenas de ter um produto, pensar e poder implementar. Mas claro que não, existem vários critérios para que as coisas possam funcionar. Muitas vezes nós olhamos porque nós temos necessidades, olhamos porque nós temos visão, mas muitos angolanos abrem negócios nas mais diversas áreas. Nós sabemos disso, que o mercado está muito competitivo. Muitas pessoas abrem na área comercial, na área de moda, estética, alimentação, tecnologia. Então é a moda que hoje quase que a nossa sociedade fala-se muito deste tipo de empreendimentos, logística, educação, estamos a falar aí de formações, consultoria, serviços financeiros, é o que a maioria das pessoas hoje estão aqui a olhar que o mercado precisa. E claro, e muito mais. Estamos aqui a falar de alguns tipos de empreendimentos ou de empreendedorismo. Porém, apesar de aumentar ou de aumento de muitas empresas serem criadas, a maioria nem sequer chegam ao 3º ano de vida. Isso é uma realidade. Eu lembro-me quando comecei, quando criei a minha empresa, que é a S-Pungo, no princípio não foi fácil. Houve momento que nós paramos, houve momento, passo aqui a redundância, vontade de desistir, mas é bem verdade que quando nós empreendemos com propósito, a probabilidade de nós continuarmos é muita. Então, é neste sentido que eu nesse momento estou aqui, poder partilhar convosco para mostrar, acima de tudo, como é que nós podemos ser resilientes e para que sim a nossa empresa seja funcional. Há pouco tempo eu falava sobre os desafios. Imaginem, para quem é empreendedor, para quem é empresário, para quem é dono de uma determinada empresa, sabe quais são os desafios de ser empreendedor em Angola. É desafiador. É muito desafiador. No meu caso em particular, momentos houve que quase que eu já nem quis saber de dar continuidade ao meu negócio, mas olhando para algumas pessoas, para algum exemplo de empreendedores, de empresários que eu muito admiro, aí começamos então a dar passos firmes e poder dar continuidade a mostrar aos desafios que sim, eu é que devo ser resiliente para que esses desafios se tornem então concretos. Empresas abertas sem estruturas é um dos primeiros desafios. Donos acumulam todas as funções, isso aqui é o nosso prato do dia, como temos dito. Eu quando comecei a fazer tudo sozinha. Tudo sozinha. É bem verdade que depois, com o tempo, quando a empresa ou o dono da empresa começa a ganhar maturidade, vai à busca de auxílio, vai à busca de mentoria, esta pessoa sim começa a ter maturidade pessoal, maturidade profissional e, claro, consegue sim distinguir e dividir as tarefas para que ele torne-se então um líder como tal. A falta de planeamento é um dos problemas graves que encontramos aqui da nossa realidade atual. Sabemos que todo um negócio, não só para que as coisas funcionem, a pessoa tem de planificar. Quando você não planifica, ainda que for o teu dia, o que acontece é que qualquer coisa nós fizemos, qualquer coisa começamos e que no final do dia demos por conta que nem sequer conseguimos, a maioria das vezes conseguimos então atingir ou alcançar os nossos resultados. Então é importante olharmos para esse ponto porque temos que olhar para a gestão, que o primeiro pilar aqui é o planeamento.
A falta de equipa qualificada ou treinada. Esta é a minha área específica. Trabalhar com pessoas não é como se nós estivéssemos apenas a controlar processos, a controlar materiais. É importante que nós temos de desenvolver o capital humano, porque este capital humano, quando for treinado, quando for qualificado, sim, conseguimos então dar respostas àquilo que foi a nossa planificação. Muitas vezes chegamos num determinado estabelecimento, nem sequer a pessoa que está na recepção consegue nos explicar os produtos que eles estão a vender. Então, é importante aqui olharmos a este ponto de uma forma muito séria mesmo. Porque, primeiro, é o contato com a pessoa que está na recepção que vai poder dar a primeira informação ou as primeiras informações, no sentido de que este cliente possa olhar para a explicação e dizer que vale a pena sim estar aqui e, claro, acreditar naquilo que vocês estão a vender, ou produto ou serviço. A ausência de processos, nós temos que ter cuidado. Há pouco tempo eu falava sobre a ausência de processos. Os processos nada mais do que a área administrativa. É importante que nós olhemos que o coração da empresa está na área administrativa, que é a organização. Gestão é organização. Para que eu possa obter os resultados, é preciso organizar. Qualquer um cliente que aparecer e me solicitar alguma informação por e-mail, pelo WhatsApp, eu tenho que estar bem preparado para que em qualquer momento eu possa partilhar essa informação que me é solicitada ou que nos é solicitada. Então, é importante olharmos para os processos de uma forma muito delicada, no sentido de podermos então termos as nossas coisas bem alinhadas. E por último, não menos importante, devemos olhar aqui, por último não, é a penúltima, é o controle financeiro fraco. Sabemos que é uma realidade, isso já aconteceu comigo, não saber diferenciar o dinheiro do dono e o dinheiro da empresa. Isso é um caos, isso é uma realidade. Nós aqui na AES Pungo recebemos muitas pessoas com essas dúvidas. Então, pessoal que aqui estão a participar nesta primeira aula, é importante nós olharmos para esta separação de uma forma muito séria mesmo, porque é aqui onde nós conseguimos então fazer a separação e conseguimos ver quando é que nós olhamos para o dinheiro do dono e o dinheiro da empresa, no sentido de que cada ano que passa, podemos fazer uma análise, uma avaliação daquilo que nós realmente fizemos. E por último, olhamos para estratégias inconsistentes, que isso estamos a falar de crescimento sem base. A estratégia inconsistente, estamos a olhar naquilo que nós temos a nossa estratégia para que as coisas funcionem, mas não conseguimos implementar como tal. Algumas vezes olhamos para a estratégia, aplicamos, outras vezes nem por isso, mas é importante aqui termos em atenção que o que nós escrevemos devemos cumprir. É bem verdade, se tivermos que cumprir pelo menos 70%, 80%, já saímos vitoriosos. E isso, muitas vezes perdemos tanto tempo para planificar as coisas e no final das contas não conseguimos implementar. Daí a importância de olharmos na gestão do tempo. Como gestora, é importante eu falar
e tocar nessas 3 aulas sobre este ponto, gestão do tempo, aproveitar o tempo sempre que possível, não desperdiçar. Se no princípio eu planifiquei, escrevi, então eu tenho que implementar pelo menos 70%, 80%. E sabemos que muitas empresas não crescem porque não foram preparadas, mas porque o processo de crescimento ela tende a olhar para esta verdade que é muito simples. Muitas empresas não crescem porque não foram preparadas, mas sim para o processo de crescimento. É importante que nós olhemos aqui este ponto simples mesmo e que temos aí o nosso desenho que já nos mostra tudo, tá? Nos mostra tudo, a pessoa, ela com a sua carteira, a olhar para frente, certo? Então, as empresas não crescem porque não foram preparadas para o processo de crescimento. A maioria das vezes nós abrimos as empresas, mas sem noção daquilo que nós queremos. Para nós, muitas vezes, abrir empresa é vaidade. É vaidade, mas não olhando para o crescimento, mas sim olhando para mais um momento que eu consegui, que eu atingi, mais um sonho realizado, mas não para prosperar, não para crescimento. Então, pessoal, vamos fazer diferente. Vocês estão aqui hoje como visionários da PSE, vamos fazer diferente. Quem realmente é visionário, olha para esta palavra e diz que sim, eu hei de fazer diferente de hoje em diante. Claro que a Antônia um dia já foi diferente, fez coisas de uma forma não apropriada, mas hoje fui à busca de um mentor, fui à busca de conhecimento, tenho uma empresa constituída, criada desde 2019 e claro, aos poucos as coisas estão a ser engajadas, estão a ser implementadas e por isso é que estou aqui para poder auxiliar cada pessoa que é presente e claro, poder alcançar também os seus objetivos. Vamos partilhar conhecimento para que todos saiam a ganhar e ninguém fica de fora. Sabemos que na nossa realidade existem vários sabotadores do crescimento empresarial. Isso é uma realidade. E eu vivi isso. Na altura pensava que tudo que eu estava a fazer era certo, mas até chegar àquele ponto e me deparar com situações não muito boas e que teve momentos que, como eu já disse inicialmente, deu-me vontade de desistir várias vezes, claro. Lembra-me na Covid em 2021, a S.PUM ficou fechada, e tivemos que reabrir depois em final de 2022, recomeçamos em 2022. Então é importante nós aqui olharmos para os sabotadores do crescimento empresarial. Existem vários sabotadores que nós às vezes nem sequer demos por conta que eles existem e já estão na nossa vida e no nosso dia a dia. Um dos primeiros sabotadores é a falta de organização interna. A falta de organização interna. Eu, por vezes, vou em algumas instituições, solicito por e-mail algumas informações e custa-me crer que muitas empresas, mas milhares mesmo, cá em Angola. A título de exemplo, ontem deparei-me com alguém e falávamos sobre a S.PUNGO. E no momento que eu falava sobre a S.PUNGO, esta mesma pessoa também é empreendedora, por coincidência, e ela diz que não tinha noção que a S.PUNGO tinha essa dimensão tão grande. Mas é importante vos dizer o seguinte, que a grandeza da empresa está no seu dono. A grandeza da empresa está no seu dono. Quando o seu dono pensa grande, anda com os grandes, então quer chegar aonde os grandes também chegaram. Mas para isso é importante pensar grande, andar com os grandes, para grande te tornares, mas deves
começar do pequeno. Pensar grande, sim. Andar com os grandes, sim. Para te tornares grande. Mas não te esqueças, para que chegues nessas escadas, deves começar do pequeno. Então, a esse Pungo tem o rosto da Antônia Pungo. Pensa grande, anda com os grandes e, claro, quero lá chegar aonde os grandes também chegaram. Então, a falta de organização interna é um perigo enorme para todas as empresas. E, claro, temos aqui alguns sinais que provavelmente vocês aqui presentes podem olhar para esses sinais e fazer sentido para vocês. Cada funcionário faz as coisas da sua maneira. Muitas empresas trabalham dessa forma. Claro. Por acaso, de coração, não me lembro de ter começado assim. Claro que eu comecei a fazer tudo sozinha, mas depois, quando comecei a ter funcionários no decorrer do tempo, porque como gestora, já tenho esta palavra que a gestão é organização. E onde não há organização, dificilmente temos resultados que pretendemos. Então, gestão tem apenas uma única palavra, é organização. A maioria das empresas, os funcionários fazem as coisas à sua maneira. E isso é um perigo. Em seguida, a empresa depende 100% do dono para resolver. Isso já falamos inicialmente e eu sou prova disso, sou prova viva. Eu, em particular, a esse Pungo já dependeu 100% de mim, mas claro que hoje já faço diferente e porque nem faz bem a minha saúde mental. E hoje, acima de tudo, é importante olharmos para esse quesito saúde mental como um elemento primário para o bem-estar da própria saúde no seu todo. Os erros, por exemplo, repetem-se e muitas vezes, quando é como tudo na vida, é importante aqui dizer o seguinte: quando nós estamos perante a uma determinada situação e sabemos que não correu muito bem, então vamos fazer um levantamento daquilo que correu bem, aquilo que correu mal, para que a próxima vez podemos fazer diferente, mas diferente para obter resultados. Resultados esses que são positivos, que nós pretendemos, porque pode ter resultados e que não sejam bons. Então vamos fazer diferente. Quando já erramos, e o erro muitas vezes é bom para nos fortalecer, para nos mostrar que não podemos insistir naquele caminho e, claro, cada vez que há uma falha, temos que ir buscar estratégia, implementar nova estratégia para que seja uma estratégia funcional, uma estratégia que resulta, uma estratégia que faz com que a empresa cresça, ou começando principalmente, como falei há pouco tempo, que o capital humano é a chave para implementar então todo o processo que nós preparamos. A equipa não sabe prioridades. Isso é um erro fatal. É importante nós usarmos a nossa tabela de urgência, prioridade e delegar. Muitas vezes não sabemos diferenciar e depois queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Não, é importante nós termos essa diferença. Existe urgência. Urgência é aquilo que não pode esperar. Urgência é tudo aquilo que não pode esperar. É mesmo urgência, o nome já diz tudo. E claro, tem a prioridade. A prioridade, claro que vamos analisar e ver quando é que podemos avançar com esta situação, quando é que não. E tem aquelas outras tarefas que nós podemos delegar. Ao delegar, claro que nós temos que olhar para quê? Para o tempo. Nós chamamos aqui o deadline. Olhar para a pessoa que está a ser entregue esta responsabilidade, olhar o tempo. Olha, tem apenas um dia para resolver ou dar solução
a esta situação. Por isso é que aqui o nosso tema diz que o crescimento exige ordem. E falamos aqui do quê? Que a gestão é organização. É importante nós olharmos que o crescimento exige ordem. Se exige ordem, porque exige urgência, existe, melhor dito, prioridades e as tarefas a delegar. Então, pessoal, prestem atenção a esses pormenores. A falta de processos claros. Esta é a minha área. É a minha área. Gestão administrativa é a minha área. A falta de processos claros. Processos são a base de previsibilidade. A previsibilidade. Sem processos, a empresa vive no improviso e não consegue entregar qualidade constante. Muito bonito isso que está aqui escrito. Mas e na prática? Será que isso é tão fácil cumprir aquilo que está aqui escrito? É difícil. Até eu, como gestora, que o meu foco, o meu forte é gestão administrativa, não foi tão fácil. Então, os processos, nós temos que olhar como um processo, não como algo improvisado. Nós não temos que improvisar nada, nós temos que ter ela muito claro. Nós temos que ter um documento que possa esclarecer como as coisas vão funcionar. Nós falamos aqui da planificação, como é que elas vão funcionar. E claro, depois então nós cumprimos conforme a ordem de prioridades. Os processos têm que estar muito bem claros, sem rodeios, para que a pessoa que está a ser entregue esta tarefa possa perceber, cumprir e, claro, trazer resultados esperados, que são os resultados assertivos, resultados que nós esperamos. Temos aqui alguns exemplos de processos, processo de atendimento ao cliente. Isso, a maioria das empresas é um caos. Muitas recepcionistas, muitas secretárias nem sequer conhecem o produto que a empresa vende. Tivemos aqui um exemplo há tempos nas redes sociais, alguém que falava sobre isso, foi a uma determinada empresa. Claro que mesmo eu e cada um de nós aqui já se deparou com certeza em situações do gênero, ir para uma determinada empresa e pedir uma determinada informação e não ser bem esclarecida. Então, a primeira pessoa, que é o primeiro contato que o cliente se depara, esta pessoa tem de ser bem preparada. Claro que todo o capital humano deve estar preparado, mas o primeiro contato tem que conhecer que tipo de serviço, que tipo de produto a empresa vende. Saber um pouco sobre a empresa. O básico para que a empresa possa entregar ao cliente e, claro, poder vender. O processo de venda, por exemplo, é o que estamos aqui a falar. Em momento algum, um cliente vai comprar um produto que não conhece e ainda por cima, a recepcionista ou a pessoa que está a vender o produto nem sequer dá segurança ao cliente. Pelo menos eu não. É importante nós termos fala padrão no sentido que estas pessoas da empresa possam estar padronizadas e, claro, poder vender ou entregar o produto para que o cliente possa ver que sim, este produto é a solução que eu procurava para a minha dor. Porque o cliente procura a solução para a dor dele. O cliente não procura outra coisa ou não compra outra coisa. Então, aqui é importante nós termos noção que o capital humano deve estar preparado para poder, então, vender o produto ou serviço. O processo operacional, sabemos que existem vários dentro das empresas. É importante que tenha alguém indicado, alguém específico, alguém preparado para o lado da operação. Este processo da operação, a pessoa
deve estar preparado. Estamos a falar, por exemplo, nas TIs, muitas vezes os e-mails ficam com dificuldade, o cliente sempre que pede algo, não conseguimos enviar a tempo e hora, demoramos muito tempo, temos sempre desculpas para entregar este solicitado. Então temos que prestar atenção em todos esses processos, em particular que estamos aqui a falar o processo operacional. Processo financeiro, o que nós já falamos, é importante fazer aqui este diferencial. Inicialmente falava sobre devemos saber separar o dinheiro do dono e o dinheiro da empresa. A maioria de nós aqui presentes, que estamos aqui, são todos empreendedores, CEOs, e por aí vai. Já sabemos, melhor dito, que houve momentos que não sabíamos como separar o dinheiro da empresa e o nosso próprio dinheiro, no caso, o dinheiro do dono. Então, inicialmente falei sobre isso. É importante sabermos diferenciar, sabermos separar para que a empresa cresça, porque o objetivo é este, é que a empresa cresça. E crescer é o quê? Dar lucros. É o que nós queremos, não é outra coisa. Mas para isso, existem vários processos a cumprir e quando são cumpridas, claro que os resultados são ótimos, são maravilhosos, são benéficos e todos nós saímos a ganhar. Temos o processo de controle. É importante nós termos o nosso mapa de controle para que possamos saber o que é que entrou diariamente, o que é que saiu, quais são as contas mensais, como chamamos as contas correntes, que já sabemos que todos os meses vamos fazer esse pagamento. Então, este controle é importante nós termos em planilha. Temos várias planilhas hoje. Hoje, graças a Deus, temos vários acessos, muito mais fácil, diferente dos anos anteriores, que quase tudo fazíamos manuscrito, mas hoje não, temos a benesse, temos a oportunidade de poder ter softwares que nos ajudam e pessoas capacitadas para implementar então esses softwares e poder facilitar a nossa vida. Por último, que vejo que é muito importante, sim, o processo de tomada de decisão. Aqui estamos a falar dos donos da empresa, aqui estamos a falar dos CEOs, aqui estamos a falar das pessoas que têm o poder decisório dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então, líderes, estás preparado para tomar decisão ou para tomar decisões assertivas dentro da tua empresa? Esta pergunta é muito interessante. Então, preste atenção neste último ponto, porque é aqui onde começa tudo. O dono da empresa. Quem é o dono da empresa? Olhamos para o dono da empresa, conseguimos perceber que tipo de equipe tem. Olhamos para a equipa daquela empresa, conseguimos perceber quem é o líder que está em frente desta empresa. Então, este ponto é muito importante. E aqui onde surge a PSE. A PSE surge nesse sentido, de olhar para o dono da empresa. Há pouco tempo falava sobre a tomada de decisão. Neste ponto, por ser um ponto tão delicado e por ser um ponto aonde surgiu a ideia de criar este produto PSE, que é a Pungo Soluções Empresariais, surge focando no dono da empresa. A tomada de decisão sem dados é um perigo. Tomada de decisão sem dados é um perigo. A intuição é importante, mas não substitui os números. Nós às vezes queremos imaginar, não, eu se implementar isso, aí vai dar isso. Queremos ver as coisas apenas num lado da moeda. A vida não é assim.
A única certeza que nós temos é a morte. A outra, claro, uma das é a morte. A outra é a matemática, que 1 mais 1 dá 2 em todo mundo. Mas o resto são probabilidades. Ao ser probabilidades, então é importante que nós não usemos essa palavra de uma forma aleatória, de uma forma desprezível para tomarmos então a decisão. Essa aula, o que sabota o crescimento da sua empresa, é importante vocês olharem o que realmente sabota a minha empresa. É importante olharmos nisso. Tomada de decisão sem dados é um perigo. Uma empresa que não controla entradas, não controla as saídas, não controla os custos, não controla a margem de lucro, não controla indicadores de performance e produtividade. Esta empresa é vulnerável. É vulnerável a qualquer hora e momento. Ela poderá fechar. A qualquer hora e momento ela poderá fechar. Então, prestem atenção, CEOs. Prestem atenção, empreendedores. Prestem atenção, empresários, donos das empresas. Prestem atenção a este ponto, a tomada de decisão. Gosto muito de falar sobre liderança, a falta de liderança. A maioria de nós, e é uma realidade angolana, hoje até já vejo que a coisa está a melhorar cada dia que passa. Vejo que está a melhorar mesmo muito sobre aquilo que é a liderança. Já se procura muito o autoconhecimento, já se capacita cada vez mais o capital humano. As pessoas já conseguem perceber para que a minha empresa possa alavancar, para que a minha empresa possa ter resultados que eu espero. Já se procura de uma forma diferente, com mais constância, o desenvolvimento pessoal e profissional, olhando e focando para o líder. Líder não é aquele que manda. Liderar não é mandar, não é mandar. A maioria de nós já vivemos isso. Alguém aqui presente já teve um exemplo numa determinada empresa onde passou. Eu já tive um exemplo que algumas pessoas pensavam, ou mesmo alguns ainda pensam, que liderar é mandar. Liderar é orientar. Liderar é inspirar. Liderar é corrigir e desenvolver. Muito gosto dessa última palavra. Desenvolver e inspirar. O líder deve ser inspirador para os seus liderados. Que tipo de líder és? Que tipo de líder és? É aquele que sabe, mas só sabe mandar-se? Alguém arrogante? Alguém que não é exemplo, cobra muito, mas não é exemplo para os seus liderados? Que tipo de líder és? Muitas empresas angolanas dependem apenas da força do dono, mas não têm um sistema de liderança. Isso é uma realidade. Eu já passei em tantas empresas que é triste de ver, é triste de ouvir, é triste de lá estar. A falta de liderança é um perigo iminente. Se você é líder, não é exemplo, você é líder, não é inspirador, você é líder, não desenvolve, então a tua empresa a qualquer momento vai estar no caos. Eu já passei em empresa que encontrei pessoas jovens, 10 anos naquela empresa, mas não sabiam mandar um e-mail em condições. Não tinham nenhuma formação profissional. É duro de se ouvir, é duro de se ver, mas
o chefe, e assim posso considerar, cobra tudo e mais alguma coisa para esses colaboradores. Então, vamos fazer diferente. Se realmente nós queremos que a nossa empresa seja diferente, seja destacada no mercado pela positiva, então devemos apostar no verdadeiro líder como tal. Um líder orientador, um líder inspirador, um líder que faz a correção e um líder que desenvolve. Mas atenção, o líder só vai fazer correção de uma forma assertiva se ele realmente também sabe. Porque muitos líderes fazem correção, mas não uma correção assertiva. Então, líderes, prestem atenção. Outro elemento muito importante que temos visto no nosso dia a dia, não só nas empresas, mas aqui estamos focados para as empresas, a falta de comunicação. A falta de comunicação interna é um perigo. A não comunicação é um perigo iminente dentro das nossas instituições. Por isso é que aqui a nossa estatística nos mostra que mais de 80% dos problemas nas empresas vêm de falhas de comunicação, o chamado ruído. Quando há falha, claro, o que é que vai haver? Há ruído. A falta de comunicação nas empresas é um perigo. Quando a sua equipa não recebe informações claras, surgem confusões, surgem atrasos, surgem erros e, acima de tudo, conflitos. A maioria das vezes, quando não se percebe algo, a pessoa fica confusa. Ao ficar confusa, claro, vai haver erros, vou cometer erros, e quando se comete erros, há conflitos. Então, é importante nós olharmos para a comunicação interna como um elemento muito importante para que possamos nos orientar e fazer com que a empresa possa estar bem encaminhada e, claro, obter resultados que nós pretendemos, que são resultados positivos, claro, não é? Crescimento sem estrutura. É importante que cada participante nesta aula 1 perceba o certo sobre este elemento, crescimento sem estrutura. Crescer não é só vender. Às vezes pensamos que crescer é só vender mais. Não é verdade. São vários elementos que mostram com que esta empresa realmente está no nível de crescimento. Crescer é ter capacidade de entregar mais, mas com qualidade, com consistência e eficiência. Crescimento sem estrutura é uma armadilha que leva a empresa à falência. Isso quer dizer o quê? A maioria das vezes, vamos em determinada empresa, primeiro, o capital humano não está preparado para entregar, nem sequer dar ao cliente ou explicar os produtos e serviços que a empresa vende. Segundo, encontramos a empresa totalmente desorganizada. A falta de higiene numa empresa faz com que qualquer um cliente olhe para aquela empresa e já consegue notar a desorganização. A aparência dos próprios colaboradores. A empresa que você vê, colaboradores com roupa emarrotada, mal amanhada, passo aqui o termo. Roupa, até às vezes o odor. Já fui a empresa que quase que você não consegue estar próximo da recepcionista ou de um outro colaborador que vem te atender, porque o odor é tão forte e o dono da empresa não presta atenção a isso.
Pessoal, a tua empresa tem o seu rosto. A tua empresa tem o seu rosto. Façam visita a esse fungo. A sua empresa tem o seu rosto. Que tipo de público eu quero atingir? Que tipo de público eu quero alcançar? Tudo depende do plano que tens para o crescimento da tua empresa. Crescimento é tudo isso, não é só vender mais. É entregar com qualidade, com excelência, é entregar com amor, é entregar com consistência e eficiência. Então, vamos olhar para a empresa ou para a sua empresa de uma forma estruturada, mas que o crescimento seja diferencial. Começando pelo capital humano, começando pela própria estrutura, a higiene e, claro, sem esquecer do processo. O diagnóstico empresarial, o primeiro passo para o crescimento. O crescimento começa quando nós começamos a olhar para o diagnóstico como tal. Este é o primeiro passo. Às vezes falamos sobre diagnóstico. O que é isto, diagnóstico? Diagnóstico é a avaliação completa do estado atual da empresa. É uma avaliação quando eu for a empresa da Judite, por exemplo, eu tenho que fazer um levantamento. A este elemento, levantamento, chamamos diagnóstico. O que é que a empresa da dona Judite precisa? Às vezes a dona Judite vai pensar que precisa de uma boa comunicação, um exemplo. Mas quando eu for fazer o levantamento, vou ver que é muito mais do que isso. Para além da falta de comunicação, poderei encontrar outros elementos. Então, este primeiro elemento, que é o diagnóstico, é a base para o crescimento da sua empresa. Sem diagnóstico, qualquer solução será superficial. É o que nós falamos. Às vezes queremos imaginar as coisas, queremos imaginar, queremos deduzir, mas não. Quando queremos ter respostas concretas, devemos seguir o padrão, devemos seguir as normas, devemos seguir aquilo que nós planificamos, aquilo que é a nossa estrutura da empresa, começando pelo diagnóstico. Aqui deixamos uma questão muito pertinente. Por que o diagnóstico é indispensável? Há pouco tempo falava sobre isso. Por quê? Primeiro, porque revela falhas invisíveis. Segundo, porque identifica prioridades. Terceiro, porque evita desperdício. Aquilo que nós falamos, devemos olhar para o tempo, gestão do tempo. Quarto, dá clareza para as decisões. Se eu tenho um diagnóstico, eu consigo tomar a decisão clara, consigo tomar as decisões claras. Isso é uma realidade, consigo. Porque senão fica no imaginário, como disse há pouco tempo. Ficamos a deduzir, não, provavelmente, muitas probabilidades, será se eu fizer, ficamos no será e depois acabamos não atingir ou não alcançar os nossos objetivos. E por último, indica a base para o planeamento, que falamos há pouco tempo. Se eu quiser planear, eu tenho que ter um diagnóstico prévio, porque eu não vou conseguir planear se eu não tiver dados. Porque neste diagnóstico vou encontrar dados, vou encontrar elementos
para então fazer a minha planificação. Essa planificação pode ser uma planificação de curta, médio ou de longo prazo. Então, temos que olhar para o diagnóstico como a base principal do crescimento da sua empresa. Como a PSE realiza o diagnóstico? Aqui é olhar para o produto da PSE. Como é que a PSE realiza o diagnóstico? A PSE analisa 6 pilares fundamentais. Primeiro, direção. Segundo, estrutura. Terceiro, processos. Quarto, pessoas. Quinto, indicadores. E por último, crescimento. Esses pilares falamos lá para trás já, são pilares que devemos ter em atenção, mas aqui em particular é a metodologia da PSE. A PSE tem a metodologia e analisa 6 pilares fundamentais, que são esses que acabei de frisar. Então, quais são as primeiras soluções para viralizar o jogo? É bem verdade que a lâmpada aí está no avesso, ou melhor, para baixo, mas agora nós queremos inverter o jogo. Queremos que esta lâmpada possa girar e ficar, então, numa posição assertiva. As primeiras soluções para virar o jogo, quais são? Primeiro é a visão. Sabemos que a empresa precisa de rumo. Sem direção, qualquer caminho serve e nenhum leva ao crescimento. Isto é verdade. Toda uma empresa deve ter uma visão. E esta visão, normalmente, quem traz é o dono. Porque a pessoa, este dono é que cria esta ideia. A esta ideia nós chamamos de visão. Visão do negócio, visão da empresa. Como é que será a minha empresa? Como é que eu quero estruturar ela? Então, a empresa precisa de um rumo, mas para tal, o dono tem que ter uma visão. Porque senão, como se tem dito, se não tens uma visão, qualquer caminho serve. Qualquer forma serve para estruturar a tua empresa. Mas claro que os resultados não serão assertivos. A direção é muito importante. Para além de eu ter visão, eu tenho que ter uma direção. Esta direção parte da planificação. Então, eu tenho que ter uma direção para que eu possa alcançar os meus objetivos. Então, é importante nós olharmos que a empresa precisa de um rumo, mas para ter esse rumo é preciso ter visão. E sem direção, qualquer caminho serve e nenhuma empresa pode crescer se não tiver visão e direção. É importante que as empresas olhem para os processos básicos. Devemos criar processos básicos. Esses processos, mesmo que simples, comece pelo processo que trazem resultados. Às vezes queremos ir no burocrático, no mais difícil, naquele que alguém fez e achamos que devemos também copiar, porque nós aqui temos um imã de imitação muito forte. Qualquer coisa que vimos que está a dar certo, vamos sem saber, às vezes, como implementar. Então, é importante nós começarmos pelos processos básicos. Quanto mais simples for, melhor para nós atingirmos, então, os nossos resultados. No caso da venda, é importante nós começarmos a olhar, porque às vezes, quando nós começamos a vender, nós conseguimos aqui obter resultados financeiros. Quando conseguimos obter resultados financeiros, o que é que acontece? Conseguimos, na nossa planificação, dar passos mais concretos. Conseguimos formar o nosso capital humano, conseguimos dar mais sustentabilidade à nossa estrutura da empresa, conseguimos olhar para a nossa empresa como, por exemplo,
fazer mais o nosso marketing, ter mais posicionamento nas redes sociais, mas tudo isso carece de quê? Carece de preparação, e uma das preparações é financeira. Então, temos que olhar na venda como um processo básico. O atendimento, já falamos que toda uma pessoa gostava de ser bem atendida, gostava de chegar e encontrar alguém que conhece realmente aquilo que é o base, aquilo que é o produto, aquilo que são os serviços que essa empresa vende. E, claro, poder convencer que vale a pena eu levar este produto e que este produto ou serviço poderá, então, gerar resultado para aquilo que eu procuro, que é a minha dor. Falamos há pouco tempo sobre financeiro. É importante, este ponto nós estamos sempre a tocar porque, infelizmente, é uma realidade nossa angolana. Às vezes pensamos que muitos empresários, muitos gestores ou muitos donos de empresa, quando aparecem com bens materiais avultosos, assim, aquilo que é notório, nós pensamos que internamente essas pessoas estão bem organizadas financeiramente, mas nem sempre. Porque às vezes é o que falamos inicialmente, nem sequer sabem separar aquilo que é da empresa e aquilo que é dele, no caso, o dono. Então, aqui no financeiro, é importante nós olharmos para a organização financeira como tal, para que a empresa possa ter uma estrutura diferente e começando então na organização deste elemento que é muito importante dentro da empresa. Devemos delegar com responsabilidade. Delegação não é largar. Delegar é orientar, é acompanhar e é avaliar. Quando nós delegamos, não podemos abandonar, não podemos deixar. O líder tem que acompanhar, tem que cobrar os resultados, tem que acompanhar a tarefa que entregou. Porque muitas vezes é importante nós olharmos que cada colaborador tem o seu perfil. Eu falo muito sobre o perfil comportamental de cada colaborador. Existem colaboradores que precisam de ser muito puxados, muito chamados à razão, muito cobrados para entregarem os seus resultados. Mas claro que existem aqueles colaboradores que fazem diferente devido ao perfil comportamental dele. Então, o líder deve primeiro conhecer o seu perfil para poder então também ter noção e ter o discernimento de conhecer o perfil dos seus colaboradores. E quando isso acontecer, acredita que vais conseguir ter os resultados mais assertivos. Implementar indicadores. Nós temos que trabalhar com indicadores. Este mês, o que é que fizemos? O que é que vamos fazer próximo mês para melhorar aquilo que não alcançamos o mês passado? Esses indicadores é importante. Temos aqueles encontros mensais, principalmente para olhar o que é que naquele mês conseguimos fazer, o que é que não conseguimos fazer e trabalhar com indicadores. Até o mês de maio, nós temos que conseguir atingir esta meta. Pelo menos 70%, 80% se conseguir, olha, já é uma vitória. Mas tem de buscar estratégia para chegar a este indicador. Implementar. Nós temos que implementar para que este indicador esteja ou alcançamos este indicador no tempo e no momento que nós planificamos. Devemos também fortalecer a liderança. É que eu disse há pouco tempo, a empresa cresce até onde o dono cresce. Pensar grande, andar com os grandes, para grande te tornares. Mas começar do pequeno. É importante você
ter uma equipe que consegue te fortalecer. Quando tiveres uma equipa que consegue te fortalecer, então aí conseguiste ganhar a tua empresa e obter resultados futuros. Aqueles resultados que já conseguimos ver antes mesmo de acontecer. Realmente, aí nós conseguimos ver que temos uma base sólida. Temos capital humano preparados para dar esses resultados futuros que já conseguimos visualizar. A pessoa visionária consegue visualizar o seu futuro quando lá para trás conseguiu, então, organizar, conseguiu fortalecer, conseguiu capacitar o capital humano para poder ter este fortalecimento na sua liderança. Neste momento, gostava de saber se alguém tem alguma questão a colocar, desde o princípio até o fim, a falar. É bem verdade que às vezes existem aqui questões, podem escrever no chat, estejam à vontade. Se tem alguma questão a colocar, se gostavam de tirar alguma dúvida, estejam à vontade. O chat está aberto para todos vocês. Então, se eu tenho a certeza que aquilo que partilhei para vocês aqui, de alguma forma, vai fazer uma diferença. Mas para isso, gostava que vocês escrevessem no chat se realmente fez sentido esta partilha de conhecimento. Esta partilha de conhecimento tenho a certeza que fez sentido para todos vocês. Como inicialmente falamos, temos apenas pouquíssimo tempo para fechar a nossa aula 1 e porque já estamos aqui há mais de 1 hora. Então, gostava de reforçar que o nosso tema de hoje é o que sabota o crescimento da sua empresa. Que leve essa experiência, que leve esta partilha de conhecimento para o seu dia a dia. O que realmente sabota o crescimento da sua empresa é a primeira aula de hoje. Amanhã, nós, no mesmo horário, às 19 horas, teremos a aula 2. Gostava que partilhassem com mais pessoas para se fazerem presente e, claro, estaremos aqui de bom gosto, de boa vontade para vos receber uma vez mais. Se não tiver... Ok, alguém diz que foi uma aula muito interessante e, claro, agradeço muito. A Judite diz que de uma forma simples conseguia aprender sobre o processo de gestão, planejamento, organização e direção e controle. Obrigada, Judite, por estar até aqui neste momento. Obrigada mesmo. Espero que amanhã faça-se também presente e partilha esta aula com outras pessoas, no sentido, claro, de poderem estar aqui amanhã. Obrigada mesmo a todos que participaram nesta aula 1 e esperamos para vocês amanhã. Agradeço muito e muito obrigada. Noite feliz para todos vocês.